that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, we finally beat Medicare. Nossa, cara, assim, para alguém que está se candidatando à presidência dos Estados Unidos, que é o país mais observado no mundo, seja para admirar, seja para criticar, uma postura dessa de não conseguir concluir uma frase e nem ter potência vocal é realmente muito ruim para um comunicador como o Joe Biden. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E bom, atendendo a pedidos, hoje nós vamos analisar o debate entre Joe Biden e Donald Trump, ambos concorrendo aí à presidência dos Estados Unidos da América. E as notícias que chegaram para mim aqui, o que vocês me mandaram também, é que o Biden tomou um esculacho do Trump no debate, que inclusive depois da performance dele nesse debate, aumentou em quase 10% o número de reprovação pública do Biden. Vamos entender então onde é que ocorreram os erros de performance no debate por meio do Biden e até mesmo entender a estratégia do Donald Trump. Vem comigo para essa análise retórica. This guy has increased your taxes because of the deficit, number one. He's increased inflation because of the debacle he left after the way he handled the pandemic. And he finds himself in a position where he now wants to tax you more by putting a 10% tariff on everything that comes into the United States of America. What I did when, for example, he wants to get rid of the ability of Medicare for the ability to... Pessoal, prestem atenção na contração facial do Biden, né? Como que tá a expressão dele agora. Percebam como que os olhos estão semicerrados, estão bem apertados ali, né? Você tem uma contração aqui na região glabelar também, ele tá franzindo o senho, as sobrancelhas estão baixas e próximas, né? Tá fazendo uma expressão que parece o quê? Isso aqui, parece que ele tá com dor, né? Tá doendo, tá sofrendo, tá difícil. Pois é explicado em um dos capítulos ali do livro What the Face Reveals, que é um livro que reúne várias pesquisas, vários artigos científicos apenas sobre pesquisadores na área das emoções e na área das expressões faciais. E em dado artigo ali é falado sobre quais são as reações associadas à dor, quando uma pessoa está ali sentindo dor, enfim. E é mostrado quais são as contrações mais comuns. E esse conjunto de contrações aí, 6, 7... 4, 1, né? Toda essa região contraindo aqui a parte superior do rosto dele, aqui os olhos, a região ao redor dos olhos e as sobrancelhas, são contrações associadas à dor. Significa que ele está sentindo dor? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, pensando na retórica, pensando na imagem, quando ele começa a falar e começa a fazer isso aqui, começa a demonstrar essa contração, provavelmente ele está tentando se concentrar no que ele vai falar, contrações associadas talvez à dificuldade, ele está tendo um certo esforço cognitivo, mas a imagem que ele passa pra gente é uma imagem sofrida, é como se ele estivesse sofrendo. Olha como é que ele começa, ele até começa um pouco mais calmo, ó. Começa ali com uma expressão um pouco mais tranquila, não sei o que lá, tal, os olhos ali, e conforme ele vai elevando o argumento, ele vai trazendo o argumento para mais próximo ali da narrativa, olha como ele vai ficando cada vez com a cara mais sofrida, né? Ele começa a gaguejar, então a imagem que ele passa é uma imagem de sofrida, uma imagem de fragilidade, né? Que tá difícil para ele ali. E tem os erros, né? As gagueiras dele. What I did when, for example, he wants to get rid of the ability of Medicare for us to be able to negotiate drug prices with the big pharma companies. Well, quando ele começa a piscar muito, né? O que isso passa de informação pra gente, né? Pensando que na retórica a nossa imagem também conta, né? Não é apenas o argumento, mas sim a forma que a gente entrega esse argumento, a postura, o tom vocal, a impostação, a escolha de palavras, tudo isso conta. Quando ele dá essa gaguejada e essa piscada, né? Essa piscadinha aqui que ele faz, pisca várias vezes bem rápido. Isso é comentado em alguns artigos. Tem, por exemplo, o Blinking, Enduring and Afterline, se eu não me engano é do Aldridge, que fala sobre o aumento de carga cognitiva. Quando a gente tem um esforço maior, um esforço cognitivo maior, a gente acaba piscando mais vezes. Novamente, é um tipo de sinal que denota ansiedade. Então a imagem do Biden, nesse momento, ela já começa a ficar fragilizada. Ele tem uma aparência de sofrido, né? Começa a fazer um esforço cognitivo, contrair todo o rosto para poder argumentar.
não consegue concluir uma linha argumentativa, né? Não estou dizendo que isso acontece durante o debate inteiro, mas em vários momentos pontuais e importantes do debate ele tem esse comportamento que a gente está vendo agora. Não consegue concluir e ele não consegue também, além da contração facial, além dele não conseguir concluir argumentativamente dizendo, essas piscadas que ele faz, tudo isso vai demonstrando fragilidade, insegurança, ansiedade, né? The ability for us to be able to negotiate. Comparem essa expressão dele, essa comunicação, até o tom vocal dele, o que mais grave, é um tom vocal cheio de pausas. Comparem com um debate que ele participou, por exemplo, um debate dos vice-presidentes de 2012, né, um debate de 12 anos atrás. Ele já era uma idade bem avançada, ele tinha mais de 70 anos de idade já. Mas vejam a diferença nas reações faciais dele, no tom vocal, no fluxo vocal, na energia que ele transmite, né? Como que ele se coloca quando ele está olhando o oponente dele. Veja, olha, o Biden está aqui na esquerda, obviamente, né? Vamos lá. You can cut tax rates by 20% and still preserve these important preferences for middle-class taxpayers. Not mathematically possible. It is mathematically possible. It's been done before. It's precisely what we're proposing. It has never been done before. It's been done A expressão dele de tranquilidade, o sorriso, né? Ele não tá com aquela expressão sofrida. a couple of times. It Actually. has never been Jack done Kennedy before. lowered tax rates, increased growth. Ronald Oh, Reagan. now you're Jack Kennedy. Ronald Reagan. Republicans and amazing. Democrats. Olha a expressão de quem tá ali confiante, de quem tá tranquilo, olha o peito estufado, né, os gestos mais abrangentes. Não é essa expressão de dor que a gente tá vendo no debate aqui agora, né? Essa expressão de quem tá se esforçando, esse tom vocal. Drug price with a big Claro, a idade vem, obviamente, isso é natural do ser humano. Só que a imagem, o ethos dele, vai sendo uma imagem fraca, uma imagem de fragilidade. Quer ter uma comunicação persuasiva para convencer qualquer pessoa em qualquer situação, você precisa participar da nossa formação em comunicação persuasiva, onde eu vou te ensinar a arte da retórica do zero. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informar e se inscrever. Continuando nossa análise aqui então, vamos seguir aqui. pharma companies. Well, guess what? We got it down to $35 for insulin instead of $400. Parece que ele tá desesperado para falar logo o que eu preciso falar mesmo. Deixa eu lembrar, eu preciso falar. Não parece que ele tá ali desenhando uma argumentação e trazendo argumentos. Parece que ele tá... deixa eu me esforçar para lembrar o que a gente combinou mesmo, como foi o ensaio, o que a gente ensaiou de falar. Parece que ele tá sofrendo. E isso fica perceptível pro grande público, né? Como eu falei, a partir desse debate, ele teve um aumento de quase 10% de pessoas que discordam dele, de pessoas ali que não querem ele. Você tinha ali um número, se eu não me engano, de 69%, após o debate você teve mais de 70%, mais de 72%, se eu não me engano. No more than $2,000 for every senior, no matter how much prescription they need. You know what that did? That reduced the federal debt by $160 billion over 10 years because the government doesn't have to pay the exorbitant prices. I'm going to make that available to every senior all along their Ó, esse aumento de sobrancelha aqui, essa elevação de sobrancelha. Olha, pessoal, novamente, vejam a diferença entre essa expressão dele, padrão, quando ele está debatendo, lá em 2012. Olha a confiança dele, falando argumentos ali difíceis, né? Mas argumentos que são favoráveis a ele. Olha a confiança dele. Agora, compare com esse momento aqui contra o Trump, que ele tá com um argumento ali para atacar o Trump, um argumento que, em teoria, vai favorecer ele. Olha a expressão dele. Olhos arregalados, sobrancelhas elevadas aqui, enrugadona, os cantos dos lábios esticados para a lateral. Isso aqui é medo. Ele tá aqui num argumento que é favorável a ele. Medo, né? Ele tá lançando ali algo que em teoria seria um argumento confiante e ele tá demonstrando medo. E essa imagem é o que vai ficando. As pessoas vão absorver isso. Por isso que ele foi massacrado na internet. Até o próprio eleitorado dele, as próprias pessoas ali, os próprios democratas ali começaram a atacar ele. Enfim, como a gente sempre fala, quando você não comunica bem, a sua imagem conta contra você. making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President. Perceba que quando ele fala, né, quando ele termina o argumento, ele não fala com confiança, né? We finally beat Medicare. Ele fala meio que tipo assim, era isso que eu tinha para falar. A expressão dele é uma expressão de medo, então ele termina a conclusão do argumento com insegurança. A gente finalmente venceu o Medicare.
Perceba que o que a gente mais vê no discurso dele, principalmente nesse momento aqui que ele começa a travar absurdo, são várias microexpressões de medo. Sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single Aqui, ó. Contração lateral do canto dos lábios. O aumento de contração na região glabelar, só tentando segurar as expressões de medo ali. solitary person. Aqui a gente tem uma outra expressão bem marcada, bem característica. Você vê que o canto do lábio dele chega a apontar para o lado. Ação do músculo risórios, ó. Uma expressão de medo bem nítida, bem marcante. Logo em seguida ele já demonstra sinal de nervosismo, né? Pela fala que fica comprometida, pelo aumento de piscadas. Outra microexpressão de medo. Aqui, ó, os cantos dos lábios se esticando lateralmente. Novamente a região glabelar se contrai mais um pouco, né? Aquela expressão sofrida ali na região superior da face. Aqui tem outra. Ele até para respirar no meio dessa expressão de medo aqui. Até dá uma respirada no medo. Enfim, pessoal, são muitas microexpressões de medo, muitas expressões de insegurança e tem essa dificuldade cognitiva dele de concluir um argumento. Ele esquece a palavra que ele vai falar no meio da sentença ali, ó. Solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Ele esquece, assim, o que dá pra entender é que ele esqueceu o que ele ia falar, que o argumento já não tá mais fazendo sentido na cabeça dele. Ele começa falando uma coisa, do nada ele joga uma palavra no meio, ele não consegue completar, não consegue concluir as ideias. E assim, uma boa de uma má comunicação, o que difere? Uma boa comunicação, um dos pilares sempre vai ser assumido é que você consiga comunicar aquilo que você quer. A sua argumentação ela fez sentido, as pessoas entenderam sem que elas precisassem se esforçar muito, elas conseguiram acompanhar e entender o seu raciocínio, sem problemas, sem ruídos, sem dificuldades de interpretação e de compreensão. A comunicação do Joe Biden aqui, ela não tá boa, não é uma comunicação boa, sabe? Ah, Vitor, você é Trumpista, isso aqui não, a comunicação do Biden não tá boa, não tô dizendo que os argumentos dele são verdadeiros ou que eles são falaciosos, ou que o Biden tá mentindo, ou que o Trump tá falando a verdade, não, a comunicação do Biden tá ruim, ponto. Tá certo? E isso, para um comunicador como o presidente dos Estados Unidos da América, que é observado por todo o restante do mundo, você pode concordar ou discordar da gestão norte-americana, mas é um fato que o presidente dos Estados Unidos é uma das pessoas mais observadas pelo restante do mundo. E como a gente sempre fala, a sua postura, aquilo que você transmite, né? O ethos, né? O ethos são os 3 pilares retóricos clássicos, ethos, patos e logos. O ethos é a sua imagem como orador, como comunicador. Isso vai influenciar a decisão das outras pessoas, o que elas vão ou não fazer, com base naquilo que elas observam de você, se elas sentem firmeza na sua imagem, na sua postura, enfim. Eu sempre gosto de citar aquele estudo que foi feito, se não me engano, na Universidade de Massachusetts, que fala sobre como que os criminosos escolhiam o perfil das vítimas que eles iam atacar pela postura delas. Esse estudo é de 2013, se eu não me engano. Basicamente, a maioria dos criminosos ali que participaram do estudo, que foram ali pesquisados, eles escolhiam meio que o mesmo tipo. Vítimas que tinham uma postura de submissão, uma postura fraca. Então, cabeça para dentro, queixo para baixo, os membros aqui perto do corpo, né? Que aparentavam uma expressão facial estar sentindo medo, que tinham uma projeção vocal baixa, né? Falavam ali mais baixo, num tom mais fraco, mais para dentro. Então, essas pessoas que transmitiam isso, o criminoso ele fazia essa leitura e quando ele encontrava no ambiente pessoas com esse comportamento não verbal, era aquelas que ele escolhia. Que ele entendia que aquelas eram as que menos iam reagir, as que tinham menos potencial de emitir uma reação. Então ele via na postura delas a imagem de pessoas fracas, né? Como eu sempre falo, a vítima não tem culpa de nada, mas a gente tem que saber que a nossa postura, a forma que a gente se coloca, a postura, a impostação vocal, o tom vocal, as palavras que a gente utiliza, né? O argumento que a gente fala, tudo isso vai influenciar os outros, a forma que eles vão pensar sobre nós e o que eles vão decidir sobre nós. Como, por exemplo, no caso das vítimas, tacar a gente ou não, ou no caso do eleitorado, votar ou não votar num homem desse que está demonstrando uma postura fraca, uma postura confusa, enfim. Thank you, President Biden. President Trump?
Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it. E você vê que o Trump, ele vai lá, fala com muita arrogância, né? Ele fala de maneira bem forte, bem firme. A expressão dele é uma expressão de deboche, mas você não vê ele com essa expressão de desespero, de medo, com o olho arregalado e tal, né? Igual a gente vê no Biden diversas vezes. E volto a dizer, faça a comparação do Biden de 12 anos atrás, em debates difíceis, mesmo quando ele estava ali no momento difícil, quando o seu oponente estava debatendo, olha como que era a argumentação do cara, como que era o tom, a voz, né? O tom vocal, a expressão facial, a expressão corporal dele, como transmitir a confiança. It has never been Jack done Kennedy before. lowered tax rates, increased growth. Ronald Oh, Reagan. now you're Jack Kennedy. Ronald Reagan. Republicans This is and amazing. Democrats. Ele deixava os oponentes dele nervosos. Republicans and Democrats. A expressão de confiança, o peito estufado, os ombros aqui arqueados, né? Então, muito mais confiança do que hoje em dia. Não é questão de você concordar com o Trump ou discordar do Biden, nada disso, mas é questão de você observar a realidade. A comunicação do homem tá ruim, tá transmitindo fraqueza, transmitindo submissão, não tá conseguindo concluir nem completar uma argumentação, tá uma comunicação ruim. Se fosse pra chutar olhando pela comunicação, pela retórica, eu diria que o Trump ganha as eleições, porque a comunicação do Trump tá bem melhor, julgando apenas matéria de retórica e não matéria de qual foi o argumento que foi falado, se é verdade, se é mentira. Pela retórica, né, se fosse ali fazer um cálculo assim, a maior parte das pessoas vai escolher o quê? Pela retórica, pela disposição, pela imagem que transmitiu no debate, eu diria que a maioria escolheria o Trump e o Trump ganharia a eleição, se fosse apenas uma análise retórica, que fosse levada em conta e não outros pormenores e nem a propaganda que é feita, né? Enfim, antes e após os debates. Mas é isso, né? Tem mais coisa pra gente ver aqui? It to death, and he's destroying Medicare. Where there are 40% fewer people coming across the border legally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. As frases dele se confundem, realmente. Eu vou conseguir um banimento, eu não vou parar enquanto eu não fizer um banimento total. Quer dizer, na verdade, a nossa iniciativa total não faz sentido, sabe? Se as pessoas não te compreendem, se não faz sentido o que você está dizendo e você está ali transmitindo uma imagem de fraqueza, uma imagem de submissão, as pessoas tendem a discordar de você. E o debate conta muito para isso, não para ajudar o candidato, ele debateu bem, vai ganhar, né? Mas atrapalhar sim, né? O debate ele pode atrapalhar muito sua imagem, a campanha que você está fazendo de marketing pode atrapalhar bastante. E eu acho que isso é o que está acontecendo com o Biden agora, né? Atrapalhou totalmente a campanha dele, inclusive próprios apoiadores dele estão pedindo que ele troque, né? Que ele saia, que ele renuncie e troque ali com outro candidato, com outra pessoa. Claro que se isso acontecer, eu acredito que o Trump massacra, né? Porque você trocar uma pessoa nessa altura do campeonato vai mostrar, novamente falando ainda de imagem, de comportamento não verbal, que é esse o foco do vídeo, não é política, mas você trocar uma pessoa nessa altura do campeonato vai transmitir uma imagem de fraqueza. Olha, o nosso candidato principal era tão ruim que a gente trocou ele. Isso é assumir que estava ruim mesmo. É você fazer uma assunção pública, né, que algo estava ruim. E se você está assumindo, você está concordando com a concorrência, com o seu oponente. O seu oponente já tem um argumento pronto. Ah lá, tá vendo? Vocês são tão ruins que o principal de vocês precisa ser trocado. Não, vocês são muito ruins e blá, blá, blá. Você vai legitimar o argumento da concorrência, a concorrência cresce, né? Os oponentes crescem numa dessa. Então, também não sei se trocar o Biden seria a melhor estratégia, mas complicado, né? Lembrando que eu estou falando apenas de retórica, tá, pessoal? Apenas do ponto de vista retórico. Mas é isso, tá aí a comunicação, tá aí o ponto, não tem muito o que dizer. Como eu falei, né, pessoal? Se você quer dominar a sua comunicação, quer saber persuadir as pessoas, convencer qualquer pessoa, você precisa hoje mesmo estudar a nossa formação em comunicação persuasiva. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informar e se inscrever. E sobre o debate do Trump e do Biden é isso, não tem muito o que dizer. O Trump, ele se destaca, não é nem porque o Trump está sendo muito bom, não, ele se destaca por não estar sendo muito ruim, né? Ele está sendo normal, tá mantendo a postura, tá com uma expressão fechada, tá falando num tom vocal firme, sem gaguejar, sem pausas, mas como o Biden tá fazendo tudo isso em excesso, pausando muito, abaixando muito a cabeça, olhos arregalados de medo, muitas expressões de medo durante o debate, esquece o que ia falar, não consegue concluir, como o Biden tá fazendo tudo o que é ruim, todos os sinais ruins de insegurança, de incerteza, de ansiedade, o Biden tá fazendo em excesso, a régua já fica positiva para a comunicação do Trump, tá certo? E é isso, comparando com a comunicação do próprio Biden de 12 anos atrás, dá para perceber o quão ruim está a comunicação e a retórica do Biden hoje em dia. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e a gente se vê por aí.